E eu nem quero me preocupar com a minha performance, o quanto isso vai ser bom, se você vai aprovar ou não vai. Eu, sinceramente, enquanto eu preparava, eu fui muito edificado. Só esse texto, enquanto eu lia, meu Deus, eu tive que parar e chorar e falar: Deus, obrigado, a tua palavra é a verdade. Que gostoso. E eu queria falar um pouquinho sobre uma vida de amor no Espírito. Fala aí para o seu irmão aí, o que você conseguir. Uma vida de amor no Espírito. Sabe, irmãos, Paulo ilustra uma vida de amor no Espírito dentro desse contexto de Gálatas 6. Essa é a expressão que Paulo está fazendo. Observa o que o apóstolo Paulo está dizendo. Observa com detalhe. Se você tiver com a Bíblia entreaberta, já no primeiro versículo, eu sei que algumas versões estão um pouco diferentes, mas a proposta é a mesma. Olha o que ele vai dizer: você que é espiritual. Você que é espiritual. Uma das coisas que eu achei interessante, eu não sei como está na sua versão, que não está no singular, está no plural. Então é uma palavra direcionada a um corpo coletivo, porque ele vai dizer: vocês que são espirituais. E aqui eu estou usando no singular só para fazer a pergunta e tentar falar de forma intencional, no meu particular, mas também para um corpo coletivo. Isso não se refere a uma classe especial de cristãos ou uma elite especial. Paulo não está aqui liberando essas palavras por uma classe especial de cristãos. Não é essa a realidade. O que na realidade Paulo está descrevendo e o que ele está falando é a respeito de cristãos maduros, cristãos experientes, pessoas experimentadas. Irmãos, quando a gente fala de um cristão maduro, de um cristão experimentado, o que você entende? Pensa aí. Olha para mim, é alguém que já apanhou bastante. Não está falando, Marcos, de uma pessoa melhor, que ela, nossa, essa pessoa é maravilhosa porque ela é muito boa. Não, essa pessoa experimentada é tão ruim quanto, mas foi desafiada. E a diferença está na sua permanência. Está em alguém que não desistiu e que ainda decide continuar apanhando, que aceita os desafios, que está sendo desenvolvido, mas não está desistindo, mas permanece, porque sabe a sua vocação, o seu alvo. E Paulo é um tipo de gente que nós não podemos desprezar. E ele vai dizer: sabe como eu faço? Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, e eu sigo para o alvo. Sabe, irmãos, eu quero que o Senhor nos dê uma graça, assim como Ele deu para o apóstolo Paulo. Porque se tem alguém que a gente pode olhar, obviamente, não quero expor aqui Cristo na sua plenitude de um homem perfeito, mas eu posso falar de Paulo que não era perfeito, mas que eu não vejo nenhum momento reclamando, lastimando da vida, até mesmo quando julgam que ele pode morrer, e ele vai dizer que a morte para ele é lucro. Paulo é um tipo de gente que expressa, que externa maturidade. Puxa vida, quem não gostaria de ter uma mesa com Paulo? Quem não gostaria de ter um culto onde Paulo estivesse pregando? Se nós chamarmos alguém aqui que tem uma boa mensagem, com nome conhecido nas redes sociais, sei lá, que é conhecido, a comunidade enche. Por quê? Porque a gente quer estar perto, e também não vejo nenhum problema, desde que a pessoa se converta e entenda que Cristo é o centro de tudo. Mas a realidade é que nós queremos estar perto de pessoas experimentadas. Nós queremos, por quê? Porque são referências, não símbolo de idolatria.
Referência sim, símbolo de idolatria não. Quem me entende? Então, a realidade desse vocês são espirituais está muito conectado a essa realidade. Mas guarda, calma que tem muito. O Senhor quer abrir mais o nosso entendimento para essa realidade. Então, qual é a proposta desses que são espirituais? Percebe, irmãos, olha para mim. Serviço. Não é holofote, não é aplauso, não é serem vistos e amados simplesmente. Mas esse tipo de gente experimentada, esse ser espiritual, na realidade ele precisa estar pronto para o serviço. Em outras palavras, ajudar o seu próximo. Quem me entende? Tudo bem com vocês aí? A proposta é, e assim cumprir a lei de Cristo. Vocês que são espirituais devem cooperar com o seu próximo, para que vocês consigam cumprir a lei de Cristo. Agora preste atenção, um sentido amplo, isso significa que todo o corpo de ensino ético que Jesus de alguma forma endossou, provavelmente se refere aos mandamentos de amar o seu próximo como a si mesmo. E nós temos falado muito aqui sobre Mateus capítulo 22, a partir do versículo 39, até acho que versículo 46. Eu não sei, acho que é isso. Nós temos falado muito porque essa é uma mensagem séria, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas essa é a realidade desse corpo ético que Jesus de alguma forma está expondo. Isso é, obviamente que nós estamos falando simplesmente do amor. Por isso que nós colocamos aqui como base e fundamento o amor no Espírito. Porque para falar a verdade nós não sabemos amar. Sim ou não? Porque até mesmo o nosso amor de alguma forma foi fragmentado. Porque nós conseguimos amar a partir daquilo que recebemos. Se me fazem bem eu amo, se não me fazem bem eu não amo. E nós precisamos ser verdadeiro que é assim. Eu duvido que se alguém te fizer um mal agora, você vai dizer eu continuo te amando. Eu continuo te amando demais, mesmo você fez o que você fez, não tem problema, eu te aceito. Porque se estamos falando de relacionamento, de aliança, então nós precisamos ser zelosos, que relacionar ferro com ferro. Mas será que conseguimos suportar? E Paulo vai dizer assim que nós precisamos ser pacientes com os fracos na fé. O duro é quando o fraco na fé se sente espiritual ao ponto de não suportar nem ele mesmo. A pergunta que eu faço para a nossa comunidade agora que é sério, confrontar ou não confrontar? Essa é a pergunta que eu quero fazer nessa manhã para nós. Confrontar ou não confrontar? Por que eu estou dizendo isso? Porque se o apóstolo Paulo, dentro desse contexto, ele está de alguma forma nos dando a oportunidade de ter uma vida de amor no Espírito, e ele está colocando uma responsabilidade para nós, de que nós devemos, Max, ajudar o próximo. Como seria essa ajuda? Como nós poderíamos ajudar? É óbvio que tem muitas formas, tem diversidades de ajuda financeira, um abraço, uma oração, um passeio, um sorvete, sei lá, tem formas de ajudar, um conselho, sim ou não? Uma intercessão, uma oração de súplica, sei lá. Mas a questão é que nós precisamos compreender uma coisa, porque estamos falando sobre relacionamento, irmãos.
E isso pega. O texto diz, olha isso: se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Mas olha agora, mas logo, isso aqui chama atenção, mas em outras versões está, porém, também diz, mas façam isso com humildade, olha agora, e com cuidado. Em uma outra versão fala para que possamos guardar as críticas e agir com misericórdia. Presta atenção, a minha pergunta que eu fiz qual é? Confrontar ou não confrontar? Porque Paulo está dizendo que vocês que são espirituais devem fazer o quê? Ajudar a corrigir o erro dos outros. Porém, ele vai dizer, tomem cuidado. Ele chama a nossa atenção. Olha a expressão dele. Façam isso com humildade. Irmão, aqui é sério. Porque a gente vai tocar as pessoas, nem sempre é com humildade. Muitas vezes nós vamos tocar as pessoas a partir de nós mesmos, a partir das nossas fraquezas, a partir da nossa própria incapacidade, com um desejo de alcançar algo que eu não sou, mas eu não quero assumir isso, então eu digo que a culpa é sua, e aí eu quero te tratar, porque se você melhorar, olha só como isso é sutil, tudo melhora. Se o pastor melhorar, a igreja melhora. Se o meu marido melhorar, minha casa melhora. Se a minha esposa melhorar, minha casa melhora. Meus filhos melhoram. Se os meus filhos melhorarem, ai, vai ser uma bênção. Será? Ou se eu melhorar, as coisas melhoram? Então a pergunta é séria. Confrontar ou não confrontar? Como nós vamos lidar com isso? Embora seja necessário, irmãos, confronto, que é necessário, eu digo que o amor precisa ser a essência de tudo. Fala para o seu irmão, o amor precisa ser a nossa essência. Embora seja necessário confrontar um ao outro em amor, é igualmente importante aprender quando não confrontar. E aqui é sério, queria chamar sua atenção, irmão, não perca, nós estamos construindo algo, calma, sejam pacientes, mas por favor, vamos ser responsivos. Isso aqui pode nortear nossa vida para aquilo que o Senhor quer fazer. Porque nós estamos falando de relacionamento e nós estamos falando de mesas. E talvez o Senhor está nos empurrando para daqui para frente cada vez mais termos mesas. E nós vamos ter que ter sabedoria, humildade, a como nós vamos lidar com esse aspecto. Por quê? Porque daqui para frente, de forma escatológica, para tudo que nós estamos ouvindo, o que vai acontecer, uma das coisas que nós não podemos perder, a essência é o amor. E como lidar com questões difíceis? Eu confronto ou não confronto? Eu falo ou não falo? Devo falar com meu irmão agora ou não? E posso falar a verdade, irmão? Essa é a nossa crise. Sim ou não? Sim ou não? Se eu falar agora, ele não está pronto para ouvir. E tem uns que nem isso está preocupado, né? Porque o cara ainda está pensando, não está pronto para ouvir, ele ainda está tentando encontrar uma forma. Mas tem gente que nem se preocupa, né? Porque isso tudo tem que ser levado também em oração, porque isso expressa, isso externa a humildade, de que nós não somos capazes de fazer isso. Por isso que Paulo não está falando, se você for carnal, ele está dizendo, se você é espiritual, uau! Olha agora, eu vou ler numa outra versão, não precisa abrir, Gálatas 6:1 diz assim, ó, numa outra versão, tá, mais contemporânea, amigos, vivam com criatividade. Quer dizer, para nós aprendermos a nos relacionar, nós precisamos ser criativos.
Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Meu Deus. Eu vou tratar meu irmão, mas Paulo está dizendo que eu me utilize de criatividade, uma mente imaginativa. Todavia, quando eu for tratar meu irmão, ele está pedindo para que eu utilize de misericórdia, mas também que eu guarde, Max, a crítica. E ao mesmo tempo ele vai dizer, porque ele precisa de perdão antes, ou nós, no caso, eu que estou tratando você, preciso de perdão antes mesmo que o dia termine. O que isso implica? Que nós podemos estar querendo confrontar alguém, e o Senhor nos remete a um texto bíblico que antes de nós tirarmos o cisco do olho do nosso irmão, nós precisamos ver uma trave enorme que está dentro dos nossos olhos. Quem me entende? Então a pergunta que fica é, confrontar ou não confrontar? E Paulo está tratando sobre fazermos isso com um espírito de amor. Só que esse espírito de amor não tem a ver com o meu amor, porque ele é falho. O meu amor, ele pode escolher como eu vou tratar alguém. E eu posso, talvez, dentro da minha forma de pensar, excluir alguém. Só que as Escrituras estão dizendo que nós temos que fazer isso com todos. E é lógico que tem um entendimento aqui com essa palavra todos, e nós não podemos esquecer o último finalzinho do versículo: os que fazem parte da família da fé. Ok? Então, se os irmãos de aliança acharem que devem confrontar-se o tempo todo, sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo os nossos relacionamentos ficarão desgastados. Por que eu estou chamando a atenção para essa realidade, irmãos? Nós estamos buscando relacionar, mas obviamente que nós temos dificuldade de lidar um com o outro a partir de nós mesmos. Sim ou não? Fala a verdade, você é difícil, não é? Fala aí, eu sou difícil pra caramba, fala. Eu sou, irmãos. Eu olho pra mim e eu falo, cara, como eu gostaria de chegar, por exemplo, eu cheguei de viagem, eu queria chegar abraçando todo mundo, olhando. Meu irmão, não consigo, eu sou um pouco tímido, não parece. Mas sério, eu estou me apresentando aqui para vocês. Quando eu chego no lugar tem bastante gente. Quando eu falo bastante pode ser 5, até 4 pessoas, tá? Eu sou um cara meio tímido, eu não sou assim, oi, beleza? Eu não consigo, eu chego meio, parece que, apesar de eu ter facilidade de me relacionar, mas eu tenho dificuldade assim quando eu chego no lugar. E depois, conforme eu vou conversando, eu vou vendo os corações, eu vou conseguindo ampliar, eu fico bem. E aí segura, aí só dá eu. Mas é a minha forma, por isso nós precisamos nos conhecer. Porque a gente começa a respeitar o limite, o lugar de cada um, mas que haja amor e que haja verdade nisso. Mas como é complicado, sim ou não? Agora existem aqueles que é comunicativo demais, já chega, meu Deus, abalando tudo. Chega até bailando, chega até dançando. E você fala, meu Deus, eu queria ser, mas isso é parte do corpo. Pouquinho. Então cada pessoa tem uma forma, e nós precisamos respeitar isso. Então, se nós tentarmos confrontar todo momento, qualquer mesa que tenhamos, e nós tentarmos empurrar isso para confronto, vai chegar uma hora que nós vamos fragmentar as nossas relações. Posso falar a verdade? Vai chegar a hora que você está com alguém, você vai falar, não quero não. Não, nossa, só de pensar, sabe assim, pega você por dentro. E esse é um problema seríssimo. Porque talvez Deus tenha um desejo que você esteja com aquela pessoa, mas aí as coisas não estão indo, porque você já descartou ela do seu coração. E aí você procura alguém que te... Ai, delícia estar com esse irmão. Que gostoso esse irmão aqui, sabe, é sossegado. É porque às vezes, irmãos, o confronto pode vir só no fato de você relacionar com um irmão sem precisar tocar em alguma coisa. Vamos ser sinceros? Tem irmão que nos toca sem falar nada, sim ou não? Ajuda eu, porque senão só eu penso isso, eu quero saber se eu estou certo.
Tem pessoas que não tocam a gente por dentro e falam, meu Deus, o cara nem falou nada, talvez ele nem ficou perto de você. Talvez aqui nesse ambiente mesmo, você olha para o estilo de vida de um irmão, aquilo te toca. Cara, eu queria ser assim, eu não consigo. Sim ou não? Então você já está sendo confrontado. E esse tipo de confronto, ele acaba sendo um pouco suave. Por quê? Porque não tem ninguém falando na sua vida, porém o Espírito. Só que quando o Espírito nos convence, você já percebeu que é mais fácil? Sim ou não? Não estou falando que é sempre, tá? Mas falo quando olha o que eu estou usando, olha minhas palavras. Quando o Espírito nos convence. Fui convencido, é mais fácil. Porque tem obra que o Espírito está tentando convencer, mas o cara não muda. Por quê? Coração endurecido, ok? Mas estou falando de uma pessoa convencida. O Espírito quebra, aí você começa a ver, você começa a enxergar, você começa a ter essa visão aberta para ver. Então o alvo não é fabricar um produto, mas aprender a amar uns aos outros. Porque às vezes nós estamos querendo fabricar um produto. Eu quero fazer da minha esposa algo que eu quero que ela seja. E aí eu quero mudar a personalidade dela. E aí, em vez de eu confrontar o pecado, eu estou confrontando a sua personalidade. Porque a forma que ela é, me afeta. Não queira mudar a personalidade de ninguém, porque foi Deus que fez ela assim. Tem alguém aí? O Max tem. O confronto só deve acontecer se contribui para o relacionamento melhorar. Então vai para a mesa para um confronto, se você está amando no Espírito, e você percebe que esse confronto vai fazer com que as coisas fiquem melhor. Caso contrário, se você não tem essas evidências ainda, uma coisa eu quero te aconselhar: leve os teus pensamentos cativos a Cristo. Então toda desobediência será vencida. E Cristo vai te dar um comportamento saudável de como fazer. Porque somos ferramentas de Deus na vida do outro, sim ou não? Mas o fato de sermos ferramenta na vida do outro, não podemos abusar. Quando nós olhamos para algumas nações que foram ferramentas de Deus para confrontar Israel, foi Deus, ok, mas eles cresceram tanto que ultrapassaram os limites que Deus havia estabelecido. Só que esqueceram de uma coisa, que Israel de alguma forma ia ser tratado, mas depois também seria ferramenta de Deus para aquela nação. O que eu quero dizer, e eu gosto de dizer isso, quando você se torna juízo na vida de alguém, fique tranquilo, é até legal, porque você só está batendo, e a pessoa está chorando, você está feliz porque você está sendo usado. Não esqueça que Deus vai levantar alguém para usar também, alguém para tocar você, e você vai apanhar. Você sabe qual é o maior problema nosso? Que a gente só aprende a dar valor em algumas coisas quando passamos. Você só sente falta quando faz falta. Quando você passa por algo que é amargo, que dói, você começa a entender aqueles que passaram. Por isso a mesa é muito importante. Nem sempre para confronto. Talvez para aprendermos mais um pouquinho sobre o outro. Amém? Na maior parte do tempo podemos ignorar os problemas, cobrindo com graça a vida do irmão. Olha isso. Nós temos que aprender a cobrir com graça a vida do irmão. Fala comigo, com graça. Irmãos, eu não estou pedindo para encobrir, eu estou pedindo para cobrir. Tá? Porque eu sei, e eu vou aqui, daqui a pouco vou entrar em alguns textos. Quando nós estamos falando de confrontar e não confrontar, nós estamos apontando com base nas Escrituras sobre aqueles que fazem parte da família na fé.
Isso é, as pessoas já estão interagidas dessa realidade. Podem ser que no decorrer do tempo não houve ainda uma maturidade. Alguns estão se achegando, mas amando o Senhor, estão aqui para aprender. Obviamente muita coisa errada, porque no mínimo quando nós entramos aqui e ouvimos a mensagem, nós já estamos entendendo, porque aonde tem o Evangelho, somos convencidos. Sim ou não? Se tem Evangelho, vamos ser convencidos de alguma forma. Porque se não formos, não é Evangelho. E se eu estou sendo convencido, ainda que eu não alcancei essa plenitude, ainda que eu não seja tão espiritual, talvez ainda seja carnal, mas não tem problema, eu estou num ambiente seguro, aonde eu vou ser desafiado a chegar. Eu só não posso desistir, eu preciso aprender a permanecer. Amém? Não precisamos confrontar todas as áreas ao mesmo tempo. Porque já percebeu, existem algumas relações que a gente só fica tratando. Aí a gente vai conversar com a pessoa, só fica vendo o que a pessoa faz de errado. E você fica falando, irmão, como nutrir uma relação dessa? É cansativo. Vai chegar uma hora que você não consegue produzir nada. Sabe, às vezes você vai ter que tirar algumas coisas, mudar alguns assuntos, vai jogar bola, vai pescar, faz um churrasco, joga Uno, assiste um filme, come pipoca, vai no bulevar, toma um sorvete. Como chama aquele negócio que nós tomamos? Milkshake. Alguém sabe onde tem o milkshake lá? Sabe, não, irmão, é sério. Talvez se você fizer isso, talvez o próprio Espírito convença o seu irmão do erro. Né, Serginho? Sabe, às vezes vai ser melhor do que você tentar ficar falando e querer ser espiritual. Não queira ser espiritual porque você acha. Olha o que a Bíblia diz: aquele que pensa ser, mas não é. Meu Deus. O religioso. Irmão, olha para mim, eu estou apanhando todo dia. A minha esposa falou, nós viajamos, férias, 14 anos de casado, delícia. Eu estava mal. Estou abrindo aqui agora, né? Era para eu guardar isso. Mas assim, maravilhoso o lugar. Mas aqui dentro, sabe por quê? Não é por causa do lugar, maravilhoso, e isso ajuda a gente a melhorar, mas é porque tem uma angústia, é como se o Senhor, sabe, sem que ninguém precise falar, o Senhor está nos confrontando em todo tempo. Quem percebe que cada segunda-feira sua é um confronto da parte de Deus? Ajuda eu aí, se é só eu. Para você levanta segunda-feira e tem na sua frente assim, confronto. Vai na outra segunda-feira, confronto. E aí você fala, na terça vai melhorar, confronto. Eu falo, meu Deus do céu. Aí o Senhor vem com algumas coisinhas para nos ensinar que nem sempre precisa ser confronto. A gente pode ser saudável. Eu quero falar algo para minha esposa, vou confrontar ela agora. Eu estou doidinho, estou cheio de mim agora. Aí eu olho, mas a graça, o amor de Deus faz eu olhar para ela. E aí eu vejo um espelho e me vejo. E penso, meu Deus, quem sou eu? Então eu vou transformar isso em amor. Fácil? Fácil, irmãos? Mas o Senhor está dizendo que Ele quer que a gente age dessa forma. Eu não preciso falar, mas talvez um tipo de movimentação no Espírito, eu posso aplacar tudo isso. E nós vamos ver, calma aí que nós vamos chegar lá. Qualquer progresso é um sinal de que os olhos da pessoa estão voltados para frente e que seu coração está movendo-se para a direção certa. Que isso implica? Cara, outro dia conversando com a minha esposa sobre algumas relações, e eu disse para ela, falei, Débora, essa pessoa ama Jesus? Ama. Essa pessoa está na presença de Deus? Está. Essa pessoa está dando prova de que ela está se esforçando e mudando? Tá. Eu falei, então não confronta.
não toque sobre este assunto, não precisa, ame. O amor é o remédio. Fala aí para o seu irmão, o amor é remédio. Não, fala mais gostoso, fala para ele, amor é remédio. Fala com ele com um coraçãozinho no olho. Ó, deixa o coraçãozinho sair no olhar assim, ó. O amor está no ar. Hã? Sim ou não? Uau! O Senhor quer nos ensinar. Porque senão nós vamos viver em guerra, Rafa, todo dia. Sabe por quê? Eu vou transformar as minhas dificuldades, aquilo que eu não consigo me tornar, eu vou tornar um caos para minha esposa. Eu estou falando da minha esposa, mas eu estou falando da comunidade. Estou falando dos irmãos, quando vai estar na mesa. Sabe, nós precisamos saber entrar e precisamos saber sair. Ao ponto de alguém falar, como eu quero essa pessoa aqui de novo. Mas não é querer de novo porque foi só gostoso. É porque ela não precisou falar nada, mas eu fui confrontada todo tempo. Sabe quando você começa a tomar soco na cara toda hora, você nem percebe, a pessoa não está falando nada, mas você está apanhando? Isso é bom. Isso é um mover de relacionamento no espírito. Mudar um mau hábito pode exigir tempo e esforço, sim ou não? Irmão, olha para mim. O que eu sou melhor do que você? Porque eu estou pregando aqui. Agora olha para a pessoa do seu lado. Olha para ela. Vamos participar junto. O que essa pessoa é melhor que você? Fala a verdade, somos terríveis, né? Por que a gente fica tanto tempo sem relacionar com o outro? Fala assim, por causa de mim mesmo. Gostaria de chamar sua atenção para um detalhe sobre esse assunto, tá? O não confronto está conectado ao progresso da pessoa que está buscando ser desenvolvida em seu caráter e busca mudança, por favor. Só que é umas coisas que enquanto eu estava preparando, eu falei, às vezes as pessoas vão achar que nós estamos pregando porque não devemos confrontar. Não é isso. E nós estamos falando de pessoas, não estamos falando de pecado agora. Porque pecador todos somos. Sim ou não? Ninguém é perfeito, é isso que Paulo também está tratando aqui nas entrelinhas. Tudo bem que a mensagem é mais profunda, tá, irmão? Eu sou muito fraquinho, mas a mensagem do Evangelho ela é mais poderosa do que eu. O que eu quero dizer para você é que isso é muito sério. Então, não tem nada de bom em mim. Então, a partir dessa realidade, nós vamos começar a pensar que essa questão do confronto é olhar para a realidade daqueles que estão buscando ser desenvolvidos. Porque às vezes tem irmãos que estão querendo, a gente percebe que as pessoas estão progredindo, estão presentes, e às vezes algumas coisas não mudou. Eu estou falando comunidade, mas isso pode implicar nos seus filhos, isso pode implicar na relação de amizade, isso pode implicar na relação de marido e mulher, enfim, nós estamos falando de relação. E isso também pode implicar na relação entre você e Deus. Quem me entende? E você vai ver só, se der tempo de eu falar tudo aqui, até preciso ver que horas são, que eu me empolgo depois, 10h52. Porque é muito sério aonde o Senhor quer nos levar. Estou chegando num texto aqui que vai ficar bem claro. Então, a partir dessa perspectiva, podemos falar sobre um pouquinho como ignorar as ofensas. Olha só isso, como ignorar as ofensas. E eu nem vou entrar muito aqui sobre o campo da ofensa, porque isso é sério, irmãos. Nós podemos falar por tempo sobre isso, e por mais maduro que talvez alguém pensa ser, se não tomarmos cuidado, podemos nos ofender. Amém? Porque somos seres humanos. Olha o que diz Provérbios capítulo 19, 11. Aguenta aí que vai chegar uma hora que eu vou pedir para alguém ler comigo, tá bom?
Provérbios 19:11. Se você não conseguir abrir, anota pelo menos o texto aí. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza, é perdoar quem a ofende. Irmão, com um olhar para o Evangelho, quem foi nosso maior exemplo? Vou repetir, com um olhar para o Evangelho, quem foi nosso maior exemplo? Que ignorou toda a ofensa ao ponto de nos reconciliar novamente com o Pai. Maior exemplo que nós temos, olha agora, 2 Coríntios, capítulo 5, 16, 21. Abra aí ou anota. 2 Coríntios, capítulo 5, 16, 21. Esse texto aqui é poderoso, porque nós precisamos entender que a proposta da lei de Cristo é viver como Ele, sim ou não? E Ele, como homem, se tornou para nos dar uma referência de como viver e de como nós devemos agir. Agora olha a realidade do amor do Pai por intermédio do Filho, e como Jesus, presta atenção aqui, vai confrontar as pessoas. Nem sempre é tacando o dedo na cara delas. Olha para mim, às vezes é morrendo por elas. Meu Deus, isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Sabe o problema? É que a gente quer confrontar sempre com a convicção de que estamos certos. Eu vou confrontar essa pessoa porque eu vi o que ela está fazendo de errado e eu tenho condição de fazer isso e eu posso fazer. Paulo está falando, cuidado, faz com humildade. Se possível, guarda a crítica, como querendo dizer, leva isso a Cristo, calma. Porque o próprio Deus vai preparar tudo, e vai ser, às vezes Deus vai te usar até mesmo sem você mesmo perceber. Já aconteceu muito, né? A gente ser usado e você nem sabe, de repente a pessoa vem chorando, ou você falou, eu falei, nossa, nem sabia. E tipo assim, né? É Deus, ok? Então vamos lá, 2 Coríntios 5, 16, 21. Estou conseguindo ser claro, irmãos? Espero não estar bolando as coisas aqui, tá bom? Vamos lá, 2 Coríntios, e se eu tiver, a palavra vai desbolar tudo, ok? 2 Coríntios 5, 16, 21, olha o que diz. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgamos alguém. Olha isso. E se antes de nós termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, meu Deus, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo, aqui é relação, tá? Aqui é relacionamento, é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus. Feito por quem? O qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. Relacionamento. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Uau! A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. Cara, isso aqui dá um nó, você não conseguir compreender o Evangelho. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Olha o segredo. Portanto, estamos aqui nesse domingo, como se Paulo estivesse aqui, tá? Falando em nome de Cristo,
como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Meu Deus, em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Uau! Quem deve transformar não é eu que estou confrontando ou não confrontando, mas Deus. E aí Paulo está direcionando essa palavra dentro dessa perspectiva de que o não confronto ou o confronto, e isso aqui é para nos sarar, de nós não ficarmos sempre confrontando e achando que nós vamos resolver, porque isso pode ser na força do seu braço, mas aqui nós temos que entender que o próprio Deus se encarrega disso. Em Cristo não havia pecado, porém Deus colocou sobre o Cristo a nossa culpa pelos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Uau! Um ato de amor é ignorar a ofensa ao invés de confrontá-la. Sabe o que é lindo aqui, irmãos? Cristo confrontou o pecado, ou ele assumiu o pecado sendo inocente? Queria que você pensasse sobre isso. Jesus nem sempre chega em nós e fica falando: você é pecador, você é pecador, você é pecador. Olha a mensagem do Evangelho, irmãos: arrependa. Lembra da mulher pega em adultério? O que a religião está fazendo? Confrontando a mulher e fazendo com que todos a matassem. E o que Jesus está fazendo? Amando aquela mulher a tal ponto, sem usar uma palavra, porque a Bíblia diz que ele desce e começa a escrever no chão. E aí eles ficam indagando o que faz. Vai, e aí tem que matar, a lei manda matar. Está lá questionando. E Jesus faz o quê? Aquele que não tem pecado. Olha o que Jesus vai dizer, irmãos: atire a primeira pedra. E de repente ele fala: cadê os teus acusadores? Cadê aquelas pessoas que querem te confrontar para fazer você ter uma vida digna? E Jesus olha e vê que eles foram embora. E o que Jesus faz? Levanta. Olha o que ele vai dizer: nem eu te condeno. Vai. Olha agora a palavra. Essa palavra que é a chave. Vai e não peques mais. Para pensar. Para aquela mulher naqueles dias, naquela cultura, sabendo que ia morrer apedrejada, porque essa era a proposta, sim ou não? É tipo tribunal do crime. Sim ou não? Tribunal do crime. Levaram, a única coisa que eles erraram é que levaram perto de uma pessoa que ama. E Jesus fala: vai e não peques mais. Irmãos, aquela mulher tinha consciência do quê? Eu ia morrer, mas alguém apareceu na minha vida e não me condenou. Mas eu sou isso. Percebe que o confronto agora não é mais ninguém que está fazendo, não é mais ninguém do lado de fora, agora é alguém do lado de dentro. Tá claro o que é que eu explico? Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela foi convencida por causa do amor no Espírito. Jesus não precisou matar aquela mulher, Jesus não precisou pegar ela para o pescoço e balançar ela. Jesus só disse: vai, querida, não peques mais, tá bom? Aí ela saiu pensando: eu ia morrer, eu ia morrer, eu ia morrer. Mas que amor é esse? Que amor é esse? Constrangimento, irmão, constrangimento. Sabe o que é o problema? Nós precisamos experimentar do amor de Deus nessa manhã, para sairmos daqui constrangidos. Constrangidos. Às vezes é melhor oferecer a outra face do que lidar com o problema diretamente, sabia? Às vezes você vai ter que lavar a louça do que querer confrontar a sua esposa ou seu esposo.
Às vezes você vai ter que limpar a casa. Eu sei que eu estou falando uma coisa aqui, mas eu sei o que eu estou falando. Isso é sério. Às vezes você, em vez de você fazer assim, ó, vou marcar uma mesa que eu preciso falar para ela que ela precisa mudar nisso. Limpa a casa. Escutei uma risada aí. Tira o tapete. Começa a limpar a casa. Deus está falando. Vai para a pia, lava a louça. Talvez o não confronto seja o nosso maior confronto. O Senhor está nos chamando para agir como Jesus age. Viver de acordo com o padrão divino, sustentado pelo poder da oração, pode ser uma forma eficaz de mudar a atitude de uma pessoa. Deixa eu ensinar você. Nós já sabemos, é bíblico, nós não sabemos orar. Quem aceita isso? Que até para orar nós precisamos do Espírito Santo. E eu tenho vivenciado algumas coisas. Quando eu quero que a minha esposa mude em alguma coisa, toda vez que eu vou confrontar ela, a gente briga. Eu acho que é só minha casa que vive isso, tá? As suas não, as suas é uma bênção, é a minha. Só que todas as vezes que eu oro, logo depois eu começo a ver resultados. E eu fico de boca aberta. Então parece que o Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa. Então eu quero ajudar você. Se você quer mudança dentro da sua casa, seja para o esposo, seja para a esposa, seja para os filhos, pare de querer confrontar. Porque quando eu falo confrontar, nem sempre é aquele confronto gostosinho que você leva na mesa. Vem cá, filhinho, vem cá, esposinha, vem cá, esposo, vamos conversar? Ó, você está fazendo isso, eu não estou gostando. Não, quando eu falo de confronto muitas vezes, é mais voltado para as brigas. Sabe aquela coisa de gritar dentro de casa? Você não faz isso, você também não faz. E sabe quando você vai chamar a atenção da pessoa e de repente a pessoa já tem 30 argumentos contra você e ela já libera tudo e você também fala, puxa, eu fui falar uma coisa, aí você começa a liberar e parece que aquilo que era tão pequeno se transforma numa coisa terrível, que se bobear, dá advogado, dá divórcio. Sim ou não? Sim ou não? Vou repetir a pergunta: confrontar ou não confrontar? Tem alguém aí? Oi. Não vou entrar nisso agora não. Irmãos, orar dá certo. Sabe como Pedro vai tratar essa realidade? No que diz respeito à relação conjugal, quando a mulher conhece a palavra de Deus e o marido não, Paulo vai falar que ela não deve se adornar e pôr brincos, batons e arrumar seu cabelo, mas em silêncio ela pode ter um bom procedimento e ganhar o seu marido. Como você vai ganhar? Como você vai vencer? Com o seu bom procedimento e às vezes em silêncio. Sabe o que isso está implicando? Pedro está tratando essa realidade dentro do que eu estou falando, é que não há necessidade de confronto. O problema que eu quero dizer aqui contra a questão do confronto e o não confronto, é que muitas vezes o seu confronto parte mais do seu próprio pecado. É mais do seu próprio pecado do que na realidade uma obra daquilo que o Espírito quer fazer. Tem alguém aí? Olha isso, Provérbios, estou terminando, tá? Provérbios capítulo 25, 21, 22, olha o que diz: mas façam como dizem as Escrituras. Olha o que Paulo está dizendo aqui: mas façam como dizem as Escrituras. Quero chamar a sua atenção. Quando Paulo fala isso, o que ele está fazendo? Ele está usando o quê?
A própria Escritura. O que Paulo vai falar aqui em Romanos 12, 20, eu não tinha falado o texto, né? Falei onde estava? Não, né? Romanos 12, 20, Paulo está falando o que eu vou ler aqui. Ele inicia assim, ó: mas façam como dizem as Escrituras. Mas como assim, Paulo? Aí você vai ver, quando você vai estudar a fundo, ele está falando que Provérbios 25, 21, 22 está dizendo. Olha o que ele vai replicar as próprias Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele; se estiver com sede, dê água, porque assim você fará queimar de remorso a vergonha dele. Preste atenção, façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo, o que é inimigo? Adversário. O que é adversário? Aquele que é contra você. Então isso implica que essa pessoa pode ser contra seu estilo de vida. E Paulo está dizendo que você tem que fazer o quê? Servir ele. Lembra que eu disse que muitas vezes estar com o irmão na mesa, seja sem confronto ou com confronto, se for necessário, tem que ser em amor, no espírito, mas a partir dessa realidade, em amor. Se alguém o ofende, você tem a opção de lhe dar bênçãos e prestar práticos favores. Podemos praticar o amor, porque o amor, de alguma forma, nunca falha. Sim ou não? Queridos, um método de confronto amoroso é servir alguém com amor em suas necessidades práticas. Eu estou correndo aqui porque eu quero chegar num lugar aqui que vai ser muito importante para nós. Um método de promover reconciliação é presentear alguém. Fala com o seu irmão aí. Uma forma de confrontar é presentear. Quando o presente é dado com amor, o coração humilde pode ser espiritualmente muito eficaz. Olha só, a salvação é o quê? Fala alto aí para mim ouvir. O que é a salvação? Dom de Deus. Sim ou não? A salvação é um dom? Ajuda eu. Sim? Dom é o que mesmo? Presente. Olha o que Deus faz. Olhando para uma vida toda distorcida, toda mal por causa da queda, Ele nos dá um presente chamado salvação. Como? Como isso? Percebe, irmão, que isso aqui quebra a lógica. Como eu vou amar minha esposa, derramar algo nela que eu estou com raiva dela, ela está fazendo tudo errado. Eu estou olhando, biblicamente, ela está fora do padrão de Deus. Fariseu. Ô fariseu, só falta pegar 10 pedras, tipo, vou matar essa mulher. Porque é o que a gente faz todo dia e não percebe. Confrontar ou não confrontar. E aí o Senhor vem para uma raça de pecadores a partir do Éden, e Ele tem um plano, e o plano dele é salvar o homem. Como isso? Por isso que a mensagem da cruz é loucura para os homens, porque ninguém consegue entender um Deus que morre, tipo assim, assume a minha culpa. Irmão, esse é o maior poder de confronto que possa existir. Então não fique tentando fazer da sua forma, que vai dar errado. Por isso que as pessoas não mudam, porque não estamos fazendo isso em amor, ou não estamos fazendo isso com a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Evangelho. O Evangelho é suficiente. Sabe por que as pessoas não mudam? Porque elas não entenderam o Evangelho. Fala para o seu irmão, sabe por que as pessoas não mudam? Porque elas não entenderam o Evangelho. Tô certo, Tiagão? Cara, se você entendeu o Evangelho, em ambas as partes, tá? O espiritual e até mesmo o carnal. Apesar que o carnal, nós precisamos ser pacientes. Por isso, custa mais, sabe para quem? Para o espiritual vai custar mais. Quem me entende? Vai custar mais para o primogênito. O nosso irmão mais velho precisou morrer por nós.
E vamos ser sinceros, Ele continua sendo paciente comigo, sim ou não? Continua sendo paciente com você. O fato de nós sabermos um pouquinho as Escrituras e ler alguns textos, e ler a Bíblia de madrugada, e orar mais um pouquinho que alguns irmãos, não nos torna melhor, nos empurra ainda mais para o serviço. Deixa eu correr aqui. Quando o presente é dado com amor e em um coração humilde, pode ser espiritualmente muito eficaz. Provérbios 21:14, anota aí depois você lê na sua casa. Dê um presente em segredo, e quem estiver zangado com você, a raiva dele acabará. Olha isso, vou repetir. Dê um presente em segredo, e quem estiver zangado com você, a raiva dele acabará. Agora eu quero provar isso biblicamente. Eu vou pedir para alguém ler para mim, tá? Pode aí ler no meio mesmo, fica de pé, leia bem alto só. Olha, Tiago, lê para nós. Vou pegar você para você ler aí. Fica de pé, lê para mim 1 Samuel 25, 18, 35. Enquanto o Tiago vai achando ali, 1 Samuel 25, 18, 35, uma amizade de aliança vale muito. Às vezes podemos investir dinheiro que tem pouco valor para promover reconciliação que tem um valor infinito. O dinheiro é nada perto de uma relação de amizade que você possa ter com alguém. Então, entenda uma coisa: reconciliar com alguém vale mais do que às vezes confrontar. E às vezes você pode dar um dinheiro, abençoa alguém. Sabe aquelas pessoas difíceis que você não consegue tocar? Começa a dar presente. Cara, isso é bíblico. Dá presente, e a raiva, a ira daquela pessoa vai ser quebrantada. Vai chegar uma hora que ela vai ter todo o seu coração, e o Senhor vai fazer a obra. Olha essa história, fica de pé, Tiago, para nós. Olha essa história que o Tiago vai ler, e por favor preste atenção, como é poderoso aqueles que saem na frente com um presente. Podem evitar uma guerra enorme, até a morte. Uau, conseguiu ficar claro? Que o Senhor nos dê o mesmo espírito que houve em Abigail. Para pensar o que Davi ia fazer, irmãos. Ele ia destruir, ele ia matar, ele ia confrontar por causa de uma rejeição que Nabal fez. Ele ia para cima com tudo. O que Abigail fez? Preparou um presente. Quanto você acha que custou essa alimentação? Não foi barato, viu? Vocês sabem que hoje ir no mercado e preparar uma refeição para a gente comer está caro, sim ou não? Qualquer coisa que você vai fazer, sim ou não? O mercado é caro só para mim? Está caro. Você imagina quanto Abigail investiu, Marcos, nessa refeição, que poupou a destruição e o mal que talvez Israel poderia levar, o próprio Davi poderia levar nas mãos, por causa de uma mulher cheia de amor no seu espírito. Conduziu, dando presente a Davi, que poupou ele de agir de uma forma equivocada. Sabe o que acontece depois? Depois você vai ver até o final do texto. Quem se encarregou de tratar Nabal? Deus. O próprio Deus depois mata ele. Mas Davi não, porque a vingança é de Deus, não é nossa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes você quer confrontar alguém, mas no campo de ofensa. O que Davi ia fazer? Ofendido, porque não deixou passar pelas terras dele, ou não levou comida, alimento, parece, para os soldados, uma coisa assim. E ele estava com raiva por causa disso, estava ofendido. Cuidado, irmãos, de querer confrontar alguém quando você estiver no campo de ofensa. Que nós possamos ser batizados com o espírito de Abigail nessa manhã. Dê presentes, dê dinheiro para alguém, e você pode aplacar a ira, a fúria no coração das pessoas. Para eu encerrar, como fazer a escolha? Quando é mais apropriado ignorar uma transgressão do que confrontá-la? Isso é uma pergunta. Algumas vezes precisamos desafiar a pessoa a mudar, outras precisamos suportar os problemas. Guarda isso. Vai ter momento que nós vamos ter que sim confrontar a pessoa para ser mudada, mas vai ter momento que nós precisamos ter a sabedoria para não confrontar, porém suportar o processo daquela pessoa. Temos duas escolhas. Primeiro, temos a opção de corrigir. Segundo, temos a opção de ignorar. A pergunta a ser feita é: qual dos dois caminhos é o melhor
para fortalecer um relacionamento? Eu termino com essa pergunta: qual seria melhor, confrontar ou não confrontar, para fortalecer uma aliança de relacionamento? Eis a questão. Feche os teus olhos. Eu queria que você pensasse agora. Provavelmente você está pensando em alguém. Tem alguém que você sabe que tem coisas para ser tratada. Tem pessoas que você sabe que precisa sentar na mesa e resolver. A minha pergunta que fica é: confrontar ou não confrontar? Qual é a resposta para essa última pergunta que eu fiz? Gálatas 6. Leia de novo na sua casa depois. Toda vez que você for confrontar e ter uma mesa com alguém na sua casa, leia Gálatas 6, capítulo 1, até o versículo 10. E se possível, leia em várias versões. Senta e ore ao Senhor e busca dele o caminho de como confrontar. Seja com um amigo, seja com o irmão, seja com o esposo, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com quem for. Busque o Senhor, a orientação correta. E se você puder, ore e fale: Senhor, derrame sobre mim o mesmo espírito que houve em José em relação aos seus irmãos. Derrame sobre mim o mesmo espírito que houve em Abigail. Derrame sobre mim a mesma graça que houve em teu filho Jesus, que em vez de condenar, decidiu salvar, dando a sua própria vida. Esse é o Evangelho. Confronto não é só tocar o irmão, confronto é dar a sua vida, é falar sobre você e não sobre o que ele está errando. Senhor, minha oração é que o Senhor venha nesse tempo e nos ajude a ter esse olhar, Pai, confrontar ou não confrontar. Nos ajuda, Senhor, a ter a percepção do Teu Espírito, tendo um olhar para Gálatas capítulo 6, e a partir dessa realidade, aumenta o nível da nossa relação, Pai, que possamos presentear os nossos irmãos, que possamos, ó Pai, dar presente e trazer eles para perto, que possamos preparar uma mesa com comida farta e trazer essas pessoas e resolver as nossas questões, Pai, derramando amor, simplesmente um coração em devoção ao Teu nome, por aquilo que Você fez por nós. Ajuda-nos agora a praticar, a ter a mesma mente que Cristo teve. Nos ajuda, Senhor, neste processo, nos ajuda a relacionar essa comunidade em amor. Ajuda, Senhor, a base missionária a alcançar, Pai, a reflexão dessa mensagem. Eu oro para que Gálatas 6 venha sobre a vida dos meus irmãos agora, Senhor, e que nós não venhamos sentir os coitadinhos, que nós não venhamos sentir, Pai, como se fôssemos o centro do universo. Pai, há muita coisa acontecendo, da qual nós como seres humanos não vamos dar conta, nós não vamos conseguir, mas aquele que nos preencheu de graça vai nos levar. Faça com que nós olhemos para aquilo que Você está fazendo, que possamos ter um olhar para a obra do Cristo. Não é sobre a obra do Fábio, não é a obra da base, não é a obra da sala de oração, não é a obra das igrejas nos lares, é obra de Deus. É Deus que está realizando todas as coisas em tudo e em todos. Ajuda-nos a ter essa percepção. Essa é a minha oração agora, Pai, diante de Você, diante dos meus irmãos. Sara essa comunidade, liberta-nos de nós mesmos. Esse é o nosso pedido agora, em devoção e com respeito, Pai, aquilo que Você fez por nós. Obrigado pelo Evangelho, obrigado por nós termos sido encontrados mesmo não merecendo. Isso é misericórdia, isso é graça. Pai, nos ajuda a sermos envoltos dessa realidade, mas agora praticar com o próximo. Pai, isso que Paulo está tratando, faça. Vocês que são espirituais, façam isso. Vocês que são espirituais,
toquem as pessoas, mas façam com misericórdia, façam isso sem um peso de crítica. E então, Pai, nós vamos conseguir ver a Tua graça, nós vamos ver o Teu amor fluindo do nosso coração. O amor do Pai em nós vai fluir sobre o corpo de Cristo, e todos serão tocados e visitados por essa dimensão, em nome de Jesus, amém e amém.